Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos, este é o canal Está Escrito e neste vídeo nós vamos falar sobre a predestinação, totalmente contrário do assunto que nós tratamos no último vídeo, falando sobre o livre-arbítrio. Nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da predestinação. Se este conteúdo é do teu interesse, se você curte este conteúdo, já deixa o seu like neste vídeo e bora ver o que está escrito. Fala aí pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre a predestinação. E não teria uma pessoa ou um exemplo maior de nós tratarmos a respeito da predestinação se não fosse Jesus Cristo. E nós vamos dar a vida, tudo aquilo que envolve em relação à predestinação, nós vamos refletir a respeito de Jesus Cristo em relação à predestinação. Então, por que Cristo, que é o exemplo mais claro e mais objetivo? Porque tudo que existe e tudo que foi criado, tudo que foi formado, tudo que você possa imaginar que existe no mundo foi feito e foi criado por causa de Jesus Cristo, para um propósito, para o louvor da glória de Deus em Jesus Cristo. Então, tudo que foi criado e foi formado, foi criado e determinado para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Esse é o propósito maior de todas as coisas. Então, Cristo é o exemplo maior, mais claro que a gente podemos pegar para falar a respeito da predestinação, porque está tudo ligado a Jesus Cristo. Tudo que você possa imaginar, a razão de todas as coisas, da existência do mundo, de tudo que acontece ou vai acontecer, Cristo é a razão de todas as coisas. Tudo no final vai redundar em glória, louvor e adoração a Jesus Cristo. E vamos ler um texto base para a gente ter uma ideia a respeito da predestinação, que é o livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28 ao 30. Nós vamos ler esse versículo e vamos embasar naquilo que as Escrituras nos diz, que Paulo escreveu aqui em Romanos. Romanos 8, versículo 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós vemos aqui de forma clara nesse texto de Romanos que Paulo escreveu, Deus falando a respeito de predestinação, Deus através do apóstolo Paulo falando claramente a respeito de predestinação. E nós podemos pegar vários outros textos, contrariamente daquilo que nós vimos no último vídeo sobre o livre-arbítrio, que não há nenhum texto, nenhum versículo, não há nada, nem a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Contrariamente a isso, predestinação tem do começo ao fim na Bíblia. Tudo indica que tudo já foi predestinado, pré-ordenado para um propósito, para a glória de Deus. Então, a predestinação é bíblica, essa doutrina, e está claramente e explicitamente em todo o conteúdo bíblico a respeito da predestinação. E como eu falei a respeito de Jesus,
quando o próprio Deus, lá no Éden, em Gênesis no capítulo 3, que ele faz a citação de que um homem iria nascer, iria pisar a cabeça da serpente, ali logo depois da queda de Adão, ele trazendo a promessa de que viria um homem que nasceria e pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. E este homem e esta pessoa era o próprio Jesus Cristo. O próprio Deus estava ali já introduzindo e mostrando que Cristo viria ao mundo para assim esmagar a cabeça da serpente. E aí, quando nós pegamos e meditamos em todo o conteúdo bíblico, toda a história do povo de Israel, toda a história do Antigo Testamento, toda a história da humanidade veio conduzindo, veio sendo direcionada para que essa promessa da vinda do Messias, deste homem que haveria de nascer e pisar a cabeça da serpente, Jesus Cristo, toda a história da humanidade, e aí por isso veio o povo de Israel, e você vê claramente a descendência, logo em Mateus no capítulo 1, você vê Mateus trazendo a genealogia até chegar em Jesus Cristo no decorrer da história, como que Deus conduziu todas as coisas, como Deus direcionou toda a história da humanidade para chegar-se naquele ponto em que Jesus viria ao mundo, nasceria, cresceria e viveria segundo a sua vontade e morreria pelos pecadores, assim esmagando a cabeça da serpente na cruz, e assim Satanás, que era representada pela serpente, mordendo o seu calcanhar, ferindo o seu calcanhar por meio da sua morte lá na cruz. Então, esse texto de Romanos deixa bem claro que o que dantes conheceu, que de antemão conheceu, a estes predestinou. E isso envolve também a vida de todos aqueles que foram escolhidos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1, Paulo também deixa bem claro que Deus predestinou, que Deus elegeu, que Deus escolheu e predestinou um povo para si. E esse povo foi escolhido antes mesmo de tudo vir à existência, antes do mundo ser criado em Jesus Cristo. Nós temos texto que fala que Jesus Cristo foi crucificado, é o Cordeiro de Deus que foi crucificado antes mesmo da fundação do mundo, antes de tudo vir à existência. Então, antes de tudo vir à existência, Deus já tinha uma ordenança, Deus já tinha um propósito para criar todas as coisas. Então, tudo só foi criado por causa deste propósito final, que era que Cristo viesse ao mundo, para que Cristo viesse redimir, perdoar, para que Cristo viesse morrer para salvar o seu povo, este povo escolhido antes da fundação do mundo, e todas as coisas que veio no decorrer da história veio contribuindo para este bem, para este fim, para este propósito. Então nada foge do controle de Deus, nada foge deste propósito de Deus. Tudo foi criado, a história da humanidade, tudo foi formado, tudo foi conduzido cuidadosamente para que o propósito de Deus prevalecesse, para que o propósito de Deus viesse a se cumprir, e tudo só veio à existência exatamente por causa deste propósito. Tudo só veio a existir por meio de Jesus, porque Ele foi quem criou todas as coisas, e por causa dele tudo foi criado, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então por isso que eu falo que Jesus é a pessoa, é o exemplo maior para falar em relação da predestinação. O próprio Jesus várias vezes falou para os seus discípulos a respeito da sua morte, que ele veio para esse fim, que ele veio para este propósito. Em várias vezes você vê nos evangelhos Jesus fazendo algo, quando falava em parábola, quando realizava um milagre, Jesus quando fazia alguma coisa ou falava algum ensinamento, sempre você vai ver a expressão de que para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse tudo aquilo que os profetas já vinham falando desde o Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, agora Jesus estava cumprindo todas essas
promessas. Então, tudo que foi pré-ordenado lá no passado e foi declarado também pelos profetas, agora estavam vindo se cumprindo em Jesus Cristo também, assim também como a sua morte e a sua ressurreição já estava determinada por Deus. Assim como nós vemos a pregação do apóstolo Pedro lá em Atos 2 e 3, logo depois do Pentecostes, Pedro fazendo a pregação, e ele fala que foi determinado por Deus que Jesus viesse e morresse pelas mãos dos iníquos. Então só aconteceu a morte e a crucificação de Jesus porque isso estava determinado, foi predestinado antes mesmo daquilo acontecer, e tudo no decorrer da história foi caminhando para que essa promessa se cumprisse. Então, falando de uma forma bem objetiva e bem direta a respeito da predestinação, eu poderia citar aqui vários outros textos que falam claramente a respeito da predestinação, como o próprio Salmo 139, Davi fala que todos os dias foi contado e determinado por ti. Ele falando ali da onipotência, da onipresença, da onisciência de Deus, dizendo que Deus já determinou cada um dos seus dias. E nenhum deles, e todos eles já estavam contados, já estavam determinados por Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Então a doutrina da predestinação permeia toda a Bíblia. Toda a Bíblia, se você ler com atenção, com cuidado e com a iluminação do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, você irá compreender claramente que a doutrina da predestinação, contrariamente daquilo que as pessoas entendem a respeito do livre-arbítrio, que não existe na Bíblia, a doutrina da predestinação está do começo ao fim e é explícita lá na Bíblia, na palavra de Deus. Então este é o vídeo de hoje, falando rapidamente aqui e diretamente a respeito da predestinação. Para que o vídeo não fique muito longo, a gente poderia prolongar e dar vários exemplos aqui mais concretos a respeito da predestinação, como já citei aqui em alguns vídeos passados sobre a história de José, como ele foi preso, como ele declara que tudo aquilo ali foi necessário, que foi Deus que assim o pré-ordenou todas essas coisas, para que ele se transformasse em governador do Egito e assim salvasse a sua família e todas as pessoas daquela época por causa da fome. Então você vai ver vários exemplos falando a respeito disso, da predestinação, de como Deus cuida, de como Deus conduz todas as coisas segundo o seu propósito para o louvor da sua glória. Então este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a respeito um pouco dessa doutrina da predestinação. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, se inscreva e que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo.